livro muito forte, tremendo, difícil também, muitas das vezes, algumas partes do entendimento, nos mostrar ao homem, ao ser humano, à igreja do Senhor, que Deus está acima de tudo, que Ele teve um plano perfeito para trazer para a humanidade conhecimento, amor e esperança através de uma pessoa chamada Yeshua HaMashiach, nosso Salvador. O homem seria incapaz, querido. Então a lei e a graça, eu quero te dizer, elas andam juntas, elas estão conectadas com Deus. Então vamos aprender por que Paulo fala que a lei a gente tem que deixar de lado, porque agora vivemos o tempo da graça de Deus. Então vamos entender o que é que ele quer dizer nessa carta, amém? Vamos para cá para o texto logo. Hoje vamos fazer o capítulo 7, do 1 ao 16, e na outra quarta a gente mata que até o 25 para não cansar os irmãos. Então ele vai fazer um diálogo entre a lei e a graça. Por quê? Nós temos que entender que Paulo aqui está escrevendo para a igreja do primeiro século, para a igreja que está em Roma, uma igreja grande que não foi ele que fundou, mas a igreja está lá, a igreja cresceu desde Pentecoste. E quem é que comanda essa igreja? Veja que os primeiros cristãos convertidos são judeus. Então o cristianismo, nós temos que ter em mente quando formos pregar e ministrar essa carta, que o cristianismo é um ramo do judaísmo. E que Paulo, tudo que ele quer fazer é conectar agora tanto a visão judaica quanto a visão cristã para a gente pregar a palavra do Senhor. E era muito difícil isso na mente de um judeu, porque na mente dele está o quê? Está a lei cerimonial, está os rituais de tudo aquilo que eles faziam para lavar a mão, para trazer as ofertas ao templo, uma pombinha, algo para oferecer na casa de Deus. Então muitas dessas coisas, Paulo agora vai conectar a lei com a graça e ver de qual maneira agora a igreja vai se comportar para apresentar isso ao mundo. Porque nós temos que entender que esses livros, nem todos eles estavam escritos. Hoje você tem aqui, já está tudo pronto, mas naquele tempo não, tinha só a Torá, os salmos e os profetas. E essa carta Paulo está enviando para todo o território ali do mundo romano. O pano de fundo é o Império Romano e também o judaísmo que estava na frente da igreja, judeus convertidos ao cristianismo. Então Paulo ele vai falar sobre esse diálogo da lei, da graça. O que é que ele quer dizer? O que é o pensamento e o objetivo de Paulo? É unir o conhecimento do judaísmo com a igreja, com o gentio. É tudo que ele quer fazer, conectar a lei com a graça, porque a lei é de Deus, foi dada a Moisés, e também a graça de Jesus Cristo, porque ele veio e se doou pela humanidade, porque nenhum que está aqui seria capaz de fazer o que ele fez. Então a lei e a graça são conceitos-chave na teologia cristã, representando dois caminhos distintos para a salvação e a relação com Deus. A lei geralmente referida como a lei mosaica, que foi dada para Moisés ali no Monte Sinai, é um conjunto de regras, mandamento que Deus deu ao povo de Israel. Então, quando Deus dá para Moisés, se revela para Moisés ali os 10 mandamentos, os 613 preceitos, Deus vai dar para o povo de Israel seguir aquele cerimonial, toda aquela parte que hoje a gente vê da cultura judaica. Então, até hoje é muito difícil para um judeu entender o que nós pregamos. E naquele tempo também era a mesma coisa. Então, a lei geralmente referida, a lei mosaica, é um conjunto de regras e mandamento que Deus deu ao povo santo dele, que ele chamou e tirou do Egito com mão forte. Então esse lei ele tinha preceitos, eles tinham cerimônias, eles tinham a cultura deles para seguir, mas nós, os gentios, não precisamos seguir tal costumes e tal lei cerimonial ou lei civil que Deus passou ao povo de Israel. A graça, por outro lado, é o dom não merecido de Deus, manifestado através de Jesus Cristo, que oferece salvação e perdão de
pecados. Então, já que agora a igreja é fundada de judeus convertidos ao cristianismo, Paulo vai dizer que Jesus Cristo, ele é o único agora que oferece salvação a todas as nações dessa terra, a todas as pessoas dessa terra. Você está entendendo? Dá uma glória para Jesus. Eu tentei resumir aqui para você entender quando você for pregar Romanos. A lei mosaica é contiga o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, estabelecido um conjunto de regras, mandamento para a vida dos israelitas. A lei visava orientar o povo na sua relação com Deus e com os seus semelhantes. E também servia como instrumento de educação espiritual e moral para toda aquela nação. E isso se perdeu, pastor? Não, não se perdeu também para nós, porque a lei é o Antigo Testamento, ele está aqui, ele está escrito, ele também tem os seus preceitos, as suas regras, que nem todas elas foram afastadas para a igreja também praticar. É isso que Paulo vai tentar conciliar, que algumas coisas do Antigo Testamento você deixa de lado por causa da graça, mas nem tudo, porque a lei é de Deus, a lei é boa. A lei só mostra que somos pecadores. A lei só mostra para nós, Paulo está dizendo, porque erramos, falhamos, e a lei vai mostrar o pecado que há na humanidade desde a queda de Adão. A graça presente no Novo Testamento, que é a nova aliança, é o dom que Deus oferece salvação e perdão de pecado para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, porque o Messias agora é Jesus, a igreja está sendo ensinada, a igreja está sendo adornada, porque Jesus é o cabeça da igreja. E para você meter isso na cabeça de um judeu, meu irmão, é complicado até hoje. Até hoje é muito difícil um judeu aceitar esse livro de Paulo. Muitos chamam Paulo até de herege por causa disso. A graça é um presente, querido, não um mérito ou um pagamento, e é oferecida a todos que se arrependem e creem no sacrifício da cruz. Por quê? Porque a lei confronta, ela mostra que somos pecadores, ela mostra todos os pecados que a humanidade tem, e que nenhum homem seria capaz de doar essa vida, de oferecer que Jesus ofereceu na cruz do Calvário. Então você é um pecador, você continua sendo pecador, mas você, quando se arrepende, você se converte de coração, você é uma pessoa regenerada, e a chama do Espírito Santo passa a arder agora no teu coração. Por isso que dá vontade de tu louvar, por isso que dá vontade de tu cultuar e tu ler a Bíblia e orar. Porque você se arrependeu, você não vai deixar de ser um pecador, porque o pecado mostra que somos pecadores, mas agora por causa da graça, desse presente que é a salvação, então se você se arrepender e crer no sacrifício de Jesus Cristo, você é uma pessoa regenerada. Entendeu como é? É isso que Paulo quer nos ensinar, a lei e a graça. A diferença: a lei exige a obediência e regras, enquanto a graça é um dom que não exige retribuições, porque é um favor imerecido. A lei mostra a necessidade de Deus de um Salvador, enquanto a graça oferece a solução para o pecador. Porque somos pecadores. Mas a graça de Deus é ela que nos regenera, é ela que nos salva, é ela que nos lapida, é ela que nos conforta, é ela que nos exorta, porque Deus é fiel. A inter-relação entre uma e a outra, a lei e a graça, não se exclui. Isso aqui é importante. Porque se você for ministrar no livro de Romanos, e alguém te perguntar, então a lei ficou de lado, pastor? Nem tudo. Por quê? Porque a lei é o Antigo Testamento, é de Deus. Tu pode roubar? Não está lá nos 10 mandamentos? Tu pode cobiçar? Tu pode adorar outros deuses? Então a lei é boa. A lei permanece até hoje, porque Jesus veio matar a lei? Não, ele veio revogar e veio cumprir.
Então a lei e a graça não se excluem, mas se completa. Aí a teologia está certa. Alguém pensa, nós vivemos debaixo da graça. Não, vivemos debaixo da graça, mas também vivemos sobre a lei. Porque tudo é de Deus, nada é nosso, querida. É isso que ele quer dizer. A lei e a graça não se excluem, mas se completam. A lei mostra a necessidade da graça, mostra que somos pecadores. Está escrito que nós somos. Ao demonstrar a fraqueza do ser humano em obedecer a todos os seus mandamentos, você não vai conseguir obedecer todos os mandamentos. É isso que a lei está dizendo. Você é um pecador. Você vai errar, você vai falhar. Porque você é pecador, o pecado está em ti. A lei te mostra que tu é isso, mas a graça, por sua vez, cumpre a lei só em Jesus Cristo, porque ele morreu por ti, oferecendo a possibilidade de viver em conformidade com os princípios divinos. Então, se não fosse ele, você estava fora com Deus. Se não fosse o sacrifício de Jesus, todos nós que estamos aqui estavam fora. Porque você nunca vai ser perfeito diante de Deus, 100% perfeito. Você não é, porque somos seres humanos. Abraão não foi, não preguei domingo aqui. O pai da fé não vacilou na fé, não foi para o Egito e quase toma a mulher dele e mata ele. Era o pai da fé. Foi o homem que Deus chamou com um grande propósito. Moisés não falhou, não entrou na terra prometida porque ele feriu a rocha. Você já falou, não mandei tu ferir a rocha, eu mandei tu tocar na rocha para arrojar água para glorificar meu nome. Mas o povo estava ali perturbando Moisés. A pressão era muito grande, aí Moisés na rocha, a água saiu, mas não foi a ordem que Deus deu para ele. E o Senhor falou, por causa disso, Moisés, tu só vai subir nesse monte Nebo e só vai olhar a terra da promessa, mas tu não vai entrar. E lá Deus sepulta ele no monte Nebo. Então a graça, por sua vez, cumpre a lei em Jesus Cristo, oferecendo a possibilidade de viver em conformidade com os princípios divinos. É só graça, é só Jesus, querida. Se não fosse ele, não tem o bom. Não tem o bom para Jesus. Significado: a lei é um guia para a vida, enquanto a graça é a fonte da esperança e salvação. Ambos são importantes na jornada do cristão, pois a lei nos ajuda a reconhecer a necessidade da graça. E a graça nos capacita a viver uma vida que honra a Deus, que trabalha para Deus, que ama as coisas do Senhor. Então, quanto mais o pecador se aproxima de Deus, mais faz a vontade de Deus, mais ele se enche da graça. Mas ele quer fazer o que o Espírito Santo, o que Paulo nos explica aqui em Gálatas 5, que é um clássico da igreja. A luta da carne com o Espírito. Então, quando o cristão ele faz a vontade de Deus, ele se enche de graça, o que é que ele vai preocupar? Ele vai fazer? O coração dele vai se encher de quê? De amor, de gozo, de longanimidade, de coisas boas. Mas quando ele está na carne, ele só faz as coisas que a carne ali deseja, que são as inimizades, o ódio, a inveja. Em resumo, a lei e a graça são dois lados da mesma moeda, porque tudo é de Deus, não é nosso. Que juntos revelam o amor e a graça de Deus. A lei nos mostra a necessidade e a graça nos oferece salvação através do Mashiach. E agora a gente vai entrar no texto. Por isso que Paulo vai começar o texto do capítulo 7, versículo 1, ele vai começar assim: meus irmãos. Por que ele fala meus irmãos? Porque ele está falando para os judeus. Ele está escrevendo para a igreja que é composta de judeus e que agora os gentios estão entrando, mas os judeus convertidos. Por isso que ele diz: meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei, o Novo Testamento, os profetas, a lei, os salmos, pessoas que conhecem a Bíblia. Ele está mandando essa carta para lá já para preparar o coração dos irmãos, porque Jesus é o Messias. E a partir daquele momento eles têm que pregar de acordo com o que Paulo está escrevendo. E isso era muito difícil porque eles conheciam a lei, eles seguiam toda aquela cerimônia da circuncisão, daquilo que eu falei para você, das leis cerimoniais, que nós não precisamos seguir. Vocês estão entendendo? Então por isso que ele diz: meus irmãos, fala a vocês como pessoas que conhecem a lei de Deus, que conhecem os escritos do Antigo Testamento. Acaso vocês não sabem que
que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive. Paulo está dizendo que desde Adão até os nossos dias, a lei tem autoridade sobre alguém enquanto ele vive, porque a lei o quê? A lei está nos confrontando, dizendo que nós somos pecadores. A lei está nos confrontando, dizer que nós não podemos matar, que nós não podemos cobiçar, que nós não podemos invejar. A lei está dizendo, é regra. Por isso que ele diz, a lei tem autoridade sobre alguém enquanto ele vive. Ele vai agora fazer uma ilustração sobre o casamento. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do casamento. O que é que Paulo está dizendo? Que quando você aceita Cristo, você está livre. Você agora serve a Cristo. Ele vai continuar. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Ele quer dizer que nós somos pecadores, nós estamos debaixo da lei, mas quando a gente vem para Cristo, a graça dele nos completa, e agora nós estamos com Cristo. Ele vai explicar ainda melhor no versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, para o pecado. A gente era ímpio, vivia lá no mundo, morremos para o mundo, ele quer dizer. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Jesus Cristo, para pertencerem a outro, Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Ai, se não fosse Jesus, diz aí para o teu irmão. Ai, se não fosse Ele. Ai, se não fosse o sacrifício dele. Então hoje você só é livre e você só alcança a glória e o céu se você for uma pessoa salva, se você for uma pessoa regenerada. Porque se você continuar no pecado, você vai fazer a vontade da lei, ele quer dizer a vontade do corpo e a vontade da carne. Mas se você crê no sacrifício de Jesus, automaticamente tu vai dar fruto para o reino de Deus. Automaticamente tu vai querer fazer algo para o Senhor. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, para o pecado, para aquela vida que hoje o ímpio vive, que não conhece a Deus, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Ele vai ainda explicar ainda mais. Pois quando éramos controlados pela carne, o que é que ele quer dizer? Quando nós éramos controlados pela carne, é quando a pessoa era ímpia, quando ela não fazia a vontade de Deus. Você sabia que não existe crente carnal? Tem pessoas que falam, ele é muito carnal. Não existe isso. Só é carnal quem não é convertido. Porque se realmente você for uma pessoa convertida, você não é mais carnal, você é espiritual. Amém? Olha o que ele diz, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões do mundo, das coisas pecaminosas do mundo nos oferece, e o que a lei nos confronta, que está escrito, nós temos que lidar com tudo isso. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos de forma que davam fruto para a morte. É que o ímpio está fazendo. O que é que o ímpio está fazendo no mundo? Ele está bebendo, ele está se prostituindo. Ele não está fazendo a vontade dele, ele está fazendo o quê? A vontade da carne. E se ele morrer, ele está fora com Deus. Se ele não se converter, ele está fora com Deus. Mas agora,
morrendo para aquilo que antes nos prendia, o mundo, o sistema, a carne, trazendo para os nossos dias. Esse livro é muito forte, querido. Sabe por que ele é forte? Porque ele confronta o pecador. Ele mostra que nós não somos nada. Ele mostra a necessidade que o ser humano tem de buscar a Deus, de estar na presença de Deus. Mas agora morremos para aquilo que antes nos prendia. O que era que me prendia? Eu vou dar meu exemplo. Gostava de uma geladinha. Já falei aqui. Gostava de uma farrinha. Hein? Não, eu bebi uísque também. O meu uísque era só Johnny Walker com pedrinha de gelo de coco. Enjoado. Muito farreiro, tinha umas 5 mulheres. Então, mas agora morrendo para aquilo que antes nos prendia, o velho homem. Meu irmão, quando tu está lá no mundo, vale tudo, querido. Tu já viu a novela da Globo? Como começa? Todas as novelas, o cara, ele parece com um amor com a mulher. Toda novela é assim. Aí o casal que está ali na frente da novela, tá um amor, e de repente não acaba. Aí parece que só vai se encontrar lá no final da novela, e quando se encontra. Mas agora morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos. Fomos salvos. Fomos regenerados. Se a pessoa chegar comigo e me oferecer uma latinha de cerveja, eu não aceito mais, porque eu fui regenerado. Não tenho nem prazer naquilo. Eu vejo lá na Ceasa, meus colegas pegam a latinha e ficam desfilando perto de mim. Parece que eu nunca bebi na minha vida. Isso é regeneração. Fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, a nova aliança com Cristo agora. E não segundo a velha forma da lei escrita, porque a lei confronta os nossos desejos, os nossos pecados. Ela nos revela que somos pecadores e a graça de Deus vem e nos limpa, nos purifica. Por isso que vamos entrar no céu. Por isso que o corpo vai ser transformado no abrir e piscar de olho, porque esse corpo aqui, essa matéria não entra no céu. Só vai entrar porque Deus, quando ele vir buscar a igreja dele, a igreja, o texto original diz, olha, chegou uma galerinha aí, pode entrar aí, tá? O texto original diz, irmã Rita, que quando Deus vir buscar a igreja, o texto grego quer dizer harpazo. Harpazo quer dizer que Deus vai tirar com força a gente aqui dessa terra. Por quê, pastor? Porque ninguém quer sair daqui. Eu até tenho uma mensagem que vou pregar aqui, que hoje, por que os bilionários estão construindo muitos bunkers no mundo? É uma mensagem que vem trazer para a Santa Ceia. Por que os bilionários estão construindo tudo isso hoje no mundo? Porque eles sabem que a Terceira Guerra Mundial está nas portas. Aí o cara que é bilionário, James, que tem tudo, que ele viaja, ele tem o melhor jatinho, ele viaja. Tu não vê o Neymar? Neymar tem todo tipo de carro, todo tipo de jato. Vou dar um exemplo do Neymar. Neymar pode ir para qualquer lugar do planeta. Ele é um cara praticamente bilionário, milionário, Neymar. Ele tem muita grana, ele que sustenta o Santos agora. O Messi tem muito dinheiro, o Cristiano Ronaldo, esse cara tem muito dinheiro. Mas os maiores bilionários do mundo são Elon Musk, que está top, é o primeiro lugar. Tem o Jeff Bezos, do Amazon, também é um bilionário. Tem o Peter Thiel, dono do PayPal, é bilionário também. Então tem muitos bilionários. Tem o Bill Gates, que é bilionário. Esses caras são todos bilionários. O que é que estão construindo? Um monte de bunkers. Porque se houver uma terceira guerra mundial, eles têm que se esconder muita gente debaixo da terra. Aí eu te pergunto, o cara que tem bilhões na conta, ele quer morrer? Ele quer viver, por isso que o homem hoje está buscando a imortalidade. Porque ele não quer morrer. Poxa, eu tenho tanta grana, eu não tenho nem como gastar isso aqui, irmã Rita. E eu vou morrer? Eu já falei que aquele Brian Johnson está se cuidando para não morrer e não envelhecer. Está o documentário na Netflix, pode pesquisar. Mas esse é outro assunto. Mas eu quero te dizer uma coisa, mas agora morrendo para aquilo que antes nos prendia,
Fomos libertos da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita do pecado. Então essa carta, ela confronta a gente. Ela confronta, porque Deus sempre quer o nosso melhor. E uma palavra dessa nos alimenta e nos fortalece. Olha o que o texto vai dizer. Que diremos então? A lei é pecado? Negativo, porque a lei é boa. De maneira nenhuma, de fato, eu não saberia o que é pecado se não fosse a lei, se a Bíblia não me mostrasse que eu não posso beber, não posso matar. É por isso que tem a Bíblia, porque a Bíblia tem regra. Se ela está dizendo, olha, tu não pode cobiçar, tu não pode matar, e por que eu tenho que fazer? Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, que mostra, que revela que eu sou um pecador, que eu nem mereço estar aqui. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse não cobiçarás, não matarás, não adorarás outros deuses diante de mim. É por isso que tem a lei, é por isso que tem a palavra. Aí você vai numa igreja por aí, 3.000 louvores. Tu vai numa igreja bem aí, que já está a liturgia tudo pronta, não tem nem Jesus no texto, meu irmão. E aí, como é que é? Aqui nós estamos sendo confrontados pela palavra de Deus, querido. Olha, a palavra de Deus está nos confrontando aqui. É esse confronto que faz a gente crescer. É esse confronto que faz a gente crescer na nossa vida espiritual. É lambada de Jeová, pastor? É sim, é lambada, mas é uma lambada gostosa, que nos alimenta, que nos aviva e nos fortalece. Vocês estão gostando? Dá um alô e um amém para Jesus. Estou tentando aqui explicar esse livro, que ele não é fácil. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. É por isso que a gente sente todo tipo de desejo. Agora cabe a mim decidir quem é que eu vou alimentar, se é o espírito ou a minha carne. Aquele que tu alimentar é aquele que vai prevalecer. Não tem para onde correr. Antes eu vivia sem a lei. O que é que ele quer dizer? Que antes de Moisés receber a lei ali no monte, que a lei foi dada no monte. Quando Moisés chega, o que era que tinha acontecido lá embaixo? Já estava adorando bezerro de ouro, não era? Êxodo 32. O povo já estava... Cara, Moisés passou 40 dias para lá. Moisés morreu para lá, porque ele não veio mais. E quando Moisés chega, o povo já estava com bezerro de ouro, adorando outros deuses, fazendo tudo aquilo que eles aprenderam no Egito. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, a lei veio, o pecado reviveu, porque a lei confronta. E eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Mostra a verdade para a gente. A Bíblia ela é profunda, querida. Ela bate na gente mesmo. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento e me matou. De fato, a lei é santa. E o mandamento é santo, justo e bom diante de Deus. Então a lei, querida, é só para confrontar que a gente não é nada sem a graça de Deus. Por isso que a gente tem aqui que se unir, querido. Olha, a missionária falou que ela não louva mais, né? Mas a gente tem que balancear. Tu viu que ela cantou logo uns 300 hinos? É porque esse é a sede de Deus. Que quando você está aqui, você está na unção, você não quer largar o microfone. Isso é de Deus. A gente tem que balancear os nossos irmãos. Unir, se amar, querida, porque é a graça. Isso é a graça, é viver na graça. Um ajudando o outro, um compartilhando. Porque diante de Deus não existe homem perfeito. A perfeição, querido, só está em Deus. Já estamos terminando, queridos. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? São perguntas que a gente se faz. De maneira nenhuma.
Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, tinha que ter a lei. E ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, e eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado, porque fomos pecadores. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Você vive com esse conflito dentro da gente. Que às vezes você quer fazer a coisa certa, você acaba fazendo a coisa errada. Então por que eu faço, pastor? Porque é da natureza humana. E o que nós temos que fazer quando a gente erra? Pedir perdão para Deus e se arrepender. Tu nunca vai errar? Tu não vai mais errar agora? Tu vai virar o santarrão agora? Tu vai virar agora o santo? Negativo, querido. Hein? Olha que Paulo está dizendo, sabemos que a lei é espiritual, que ela é boa, ele quer dizer. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Porque o pecado é entranhado no nosso ser, querido. Nós somos pecadores. Olha, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Até aqui por hoje, tá bom? Vamos ficar de pé? Então, querido, a lei e a graça, elas não se excluem. A lei e a graça é de Jesus, viu? É de Deus. Então, quando você for pregar por aí, ministrar, você sabe que a lei é boa, que ela é santa, que ela é justa. E que ela veio para nos